Fala aí pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Vamos falar sobre essa próxima partida do Flamengo, importante no Campeonato Estadual, Flamengo e Volta Redonda, que possivelmente teremos novidades, teremos testes sendo promovidos pelo Rogério Ceni. Então, possivelmente, a gente verá uma equipe diferente a campo. Antes de pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, vocês já sabem, mas é um recado muito importante, por isso eu lembro vocês e eu conto sempre com a força, com o apoio de todos, assim como agradecimento também por essa força que os membros, a gente está fortalecendo cada vez mais. Estou sempre recebendo lá as notificações de novos membros. Muito obrigado por vocês acreditarem e confiarem aqui no trabalho, conto sempre com a força de vocês. Hoje, no início da tarde, foi sorteada a Copa do Brasil, né? Então o Flamengo vai enfrentar o Curitiba. A primeiro jogo de ida é lá no Couto Pereira e o jogo de volta o Flamengo decide no estádio do Maracanã. É um jogo que o Flamengo terá muitos desfalques, né? Em virtude de convocação, de seleção, etc. Mas isso é um problema para depois. A gente vai falar sobre esse jogo com Volta Redonda, que o Flamengo joga com Volta Redonda, mas está também com a cabeça para o União La Calera. Abre parênteses, vídeo sobre o União La Calera aqui no canal na segunda-feira, por isso já convido vocês para estarem acompanhando. Inclusive, isso faz com que o Rogério Ceni vá mesclar essa equipe titular. O Flamengo não vai jogar com um time completamente reserva, tampouco vai jogar com um time completamente titular. Então o Rogério Ceni vai promover algumas mudanças, vai misturar a galera do time principal. É bom para dar minutagem a alguns experimentos, afirmação, reafirmação, e a gente vai entender um pouco. Inclusive, dentro dessa lógica, uma vez que o Rogério Ceni possivelmente vai escalar como titular o Mateuzinho na lateral direita, Gustavo Henrique e Bruno Viana formando a zaga, o Willian Arão volta para ser volante, o companheiro de volância dele vai ser o João Gomes e mais à frente o Gerson, a gente vai trazer algumas perspectivas táticas e algumas formações que poderiam ser testadas, deveriam ser testadas pelo Rogério Ceni. Bom, a primeira escalação que eu trago aqui para vocês, inclusive essa tem a maior possibilidade de iniciar, é com Diego Alves no gol, Mateuzinho na lateral direita, a zaga sendo composta por Gustavo Henrique, Bruno Viana e na lateral esquerda o Felipe Luiz. Aí existe uma dúvida realmente se o Felipe Luiz também vai ser poupado, assim como o Diego, para o jogo contra o União La Calera, ou se vai voltar com o René, enfim. Então a gente ainda não sabe se é Felipe Luiz ou René. Como volante, o Willian Arão e o João Gomes. Mais à frente, pelo lado esquerdo, o Arrascaeta, pelo lado direito, o Gerson. Aqui, como vocês devem estar observando, é o Gerson fazendo papel, em aspas, do Everton Ribeiro. É interessante o Rogério Ceni promover esse 4-2-2-2 para testar, inclusive, um canhoto, que é o Gerson, atuando pelo lado direito, para jogar na posição e, sobretudo, fazer a função do Everton Ribeiro pelo lado direito. Acho que seria uma boa oportunidade realmente, se caso o Rogério Ceni confirme essa equipe que possivelmente enfrentará o Volta Redonda. Então a gente vai ver como vai ser ambientar o Gerson. Ele teve poucos minutos, teve pouquíssimas experiências atuando por ali, mas seria importante se o Flamengo conseguisse dar essa minutagem, principalmente se o Gerson for aprovado para conseguir jogar naquela função, uma vez que o Everton Ribeiro não vive um bom momento. Na dupla de volantes, o Willian Arão acaba retornando e tendo a companhia do João Gomes, que traz uma jovialidade, traz uma proatividade. É verdade que perde um pouco no quesito do início dessa construção, mas de qualquer forma o Flamengo tem um dinamismo interessante, sobretudo no período sem bola. Logicamente, isso aqui não vai funcionar se a equipe continuar descompactada, quando a última linha e a primeira linha de ataque estiverem muito distantes, porque senão o Willian Arão e o João Gomes serão os reféns da vez, uma vez que a gente tem acompanhado bastante que o Gerson e o Diego estão com muito campo para marcar. Independentemente de qual a escalação, de quais jogadores estão na posição, o time deve estar compactado. Aqui eu trago na mesma perspectiva do 4-2-2-2, só apenas mudando, né? Porque o Rogério Ceni trabalha de duas formas. É o 4-4-2 transformado no 4-2-2-2 e o 4-2-3-1 transformado no 4-3-3. Aqui eu trago o 4-2-3-1, o Arrascaeta volta para flutuar na zona 14 e o Gerson continua fazendo a função do Everton Ribeiro, que é atuar no 4-2-3-1 trabalhando aberto pelo lado direito. Aberto pelo lado esquerdo seria o Bruno Henrique, mais à frente é o Gabigol. É muito possível a gente ver o Flamengo escalado desta forma e, mais uma vez, agora o Gerson trabalhando um pouquinho mais aberto, né? É uma função diferente com o que faz no 4-2-2-2. Seria fundamental fazer essa testagem. O Volta Redonda, a gente sabe de toda a fragilidade, mas dentro da realidade do Campeonato Estadual é uma equipe menos pior do que as outras, então teria um nível de competitividade interessante, a gente poderia medir bem o nível do comportamento tático e técnico do Flamengo, sobretudo individuais dos jogadores, então seria interessante a gente testar o Gerson aberto pelo lado direito, torcer para o Rogério Ceni dar essa oportunidade. Uma outra possibilidade é esse 4-2-2-2 se transformar num 4-2-3-1 e o Gerson fazendo o trabalho do Arrascaeta. Também seria importante fazer essa testagem, dava um descanso ao uruguaio, que é o Flamengo trabalhando com 4 jogadores atrás, o Willian Arão e com o João Gomes, à frente o Gerson pelo centro, aberto pelo lado esquerdo com o Bruno Henrique, pelo lado direito o Gabigol e como centroavante o Pedro.
seria um Flamengo menos conservador, sobretudo na questão, né, trazendo esse trio de ataque. O Flamengo teve pouquíssimas experiências com Bruno Henrique, Pedro, Gabigol. Seria muito interessante a gente ver como seria o comportamento, como seria essa perspectiva deles, coletivamente, como eles poderiam atuar. São jogadores que conseguem desequilibrar e você tenta reunir esses jogadores. Fazendo papel, né, como aquele elo para criar as jogadas, para dar o último passe, seria uma testagem do Gerson. Importante o Gerson ter um pouco mais de liberdade e a gente ver como ele conseguiria render e protegendo esses jogadores, o João Gomes e o Ilharão. Então é a mesma perspectiva do 4-2-2-2 na organização defensiva, mas ofensivamente trabalhando nesse 4-2-3-1, com o Bruno Henrique bem aberto pelo lado esquerdo, o Gabigol como um segundo atacante. A gente vale frisar isso, não é um Gabigol trabalhando como um ponta, não é um Gabigol tendo que voltar na organização defensiva, tendo que cobrir lateral, absolutamente nada disso. Na organização defensiva, o Gabigol fecha no centro com o Pedro, o Flamengo transformando com 2 linhas com 4, então não vai ser esse Gabigol que vai ter incumbências solidárias para acompanhar a lateral, inclusive isso abreviar a sua capacidade na organização ofensiva, então ele permite mesmo um Gabigol ainda próximo do gol, mas tendo a companhia de um homem de referência que é o Pedro. Inclusive o Pedro merece mais minutagem, né? A gente sabe de toda a capacidade do Pedro, é abreviada por uma questão, né, que são bons jogadores no ataque do Flamengo, então para entrar o Pedro vai ter que tirar alguém, mas aqui seria um Flamengo menos conservador e poupando o Diego e o Arrascaeta para o jogo contra o União La Calera. Então, pessoal, a gente traz um pouco dessas escalações, né? É lógico que existem milhares de formações para trabalhar no 3-4-3, 3-5-2, 3-6-1, 4-3-3, enfim. O Rogério Ceni vai usar? Não vai usar. Então, eu acho que nem é necessário a gente trazer aqui. No dia que mudar um pouco as perspectivas, a gente traz mais variantes. É importante a gente focar no 4-2-2-2 e é importante a gente focar no 4-2-3-1. No início da saída de bola, com os 3 jogadores, podendo ser o Ilharão e os 2 zagueiros, ou o Felipe Luiz e os 2 zagueiros. Nada mais mirabolante não vai ser utilizado, a gente vai acabar desperdiçando um pouco o nosso tempo. Então eu trago 3 perspectivas, possivelmente utilizando o Mateuzinho na lateral direita, Gustavo Henrique, Bruno Viana, o Ilharão como volante, João Gomes como volante e o Gerson, uma vez que foi treinado isso, então é mais importante a gente enfatizar isso, a gente tentar repetir o que será no jogo que foi feito no treino, e com uma composição com Pedro, Bruno Henrique e Gabigol seria fundamental para a gente ver realmente como será essa reação na organização ofensiva reunindo esses 3 jogadores. Então, pessoal, sem mais delongas, apenas agradecer a vocês, valeu aí pela companhia, deixem um like, se inscrevam no canal, valeu grupo de membros, tamo junto, forte abraço a todos, se cuidem, tchau, tchau.